Olá, boa tarde. Aqui é o Erickson de novo. E vamos finalizar a parte da consciência silábica falando um pouquinho sobre as operações e as etapas da consciência silábica, ok? Então vamos continuar. Esses jogos ao pé do ouvido e a gente vai apresentar um pouquinho. Então vamos lá. Retomando, a consciência fonológica ela vem a partir dos estudos que analisavam a leitura e a escrita e principalmente as habilidades em bons leitores. Então, só lembrando, como a gente tem uma escrita alfabética, o português é uma escrita alfabética, por quê? Porque a escrita ela é representada por letras que são representadas por sons. A gente já tem a primeira indicação da Knobel aqui, que fala que a capacidade mental de lidar com essas últimas, que são os fonemas, né, os sons das letras, faz a diferença no momento da aprendizagem. E aí, numa ideia de aprendizagem tradicional, a gente sabe que a escola trabalha exclusivamente com as letras e muito pouco com os sons, ok? Então, voltando à questão da consciência fonológica. Aqui eu dou 3 exemplos de consciência fonológica, na verdade, metalinguística, né? Para a gente conversar um pouquinho bem rapidamente sobre o que é. Por exemplo, eu coloco a selfie da Tata Werneck, o autorretrato do Van Gogh e o filme Disaster do James Franco. E o que eles têm em comum? Por exemplo, a foto da Tata, ela está batendo uma foto de uma pessoa batendo foto. O Van Gogh pinta o retrato de um pintor pintando. E o James Franco faz um filme da produção de um filme. Então a metalinguística é a capacidade de usar a linguagem para pensar sobre a linguagem. Então quando a gente usa uma linguagem para pensar sobre ela mesmo, a gente está fazendo metalinguística. E na educação, ela se desenvolve da seguinte forma. Aqui usando a Pugliese um pouquinho para a gente pensar. Então, segundo a Pugliese, a consciência fonológica, a metalinguística, se refere à habilidade de refletir sobre as características sonoras das palavras e manipular os sons da fala de forma consciente. Então, na consciência fonológica, a gente vai ajudar a criança a fazer esses processos pensando que ela já tem toda uma estrutura própria de desenvolvimento da linguagem que a gente pode utilizar para acessar o código alfabético. A consciência fonológica, como eu já disse em outros vídeos, é a ideia de que a nossa fala pode ser dividida em frases, depois essas frases em palavras, e a palavra pode ser dividida em sílabas, rimas, a gente pode aliterar essa palavra, e por último, os fonemas. Numa ideia de que a gente transforma essas cadeias da fala, por exemplo, aqui nessa frase. Ó, a gente tem uma frase aqui. A princesa leu o livro do cavalinho. Ok? Então a gente dá para a criança alguns objetos concretos e materiais que acabam virando códigos e a gente analisa esses itens lexicais, ajudando a criança a organizar isso para entender a lógica do nosso código alfabético. Ok? Então, o que acontece na consciência silábica, que é o tema da nossa conversa de hoje? A consciência silábica, segundo a Knobel novamente, é a capacidade de segmentar a palavra em sílabas. Na consciência de palavras e frases, a gente ensinou o que é uma frase, uma história e palavras. Agora a gente vai para uma unidade um pouquinho menor. A gente vai trabalhar com a palavra e a partir da palavra a gente vai ensinar a criança a dividir. E nessa divisão a gente vai trabalhar algumas habilidades, como a segmentação silábica, a identificação da posição da rima, da sílaba, operações silábicas e transposição silábica. Na ideia de trabalhar a palavra e transformar ela em unidades menores, que são as sílabas. E aí, se a gente for seguir os estudos do Jaime Zorzi, que é umas grandes referências na questão dos processos fonológicos mais relacionados à leitura escrita e referência na questão de alunos com transtornos no processamento fonológico, ele diz o seguinte, que esse conhecimento da sílaba, que é uma das etapas da consciência silábica, ela possibilita a criança avançar nas etapas lá da psicogênese da escrita da Emília Ferreiro e Teberovsky. Então, a criança que está no processo inicial de alfabetização, essa habilidade, esse conhecimento sobre a sílaba, ele facilita que a criança transite de um estágio ao outro com maior facilidade. E aí a consciência silábica a gente divide uma palavra maior, por exemplo, cavalo, em partes menores. Cavalo, ou violão,
em partes menores. Caviolão, ok? Então, a primeira habilidade da consciência silábica é a segmentação. A segmentação ela funciona de duas formas. Na forma de análise, a gente trabalha do maior para o menor, então a gente transforma uma palavra na unidade menor. Por exemplo, em cavalo aqui, a gente transforma cavalo em cavalo. Cada vez que a gente divide dessa forma, a gente está segmentando de forma analítica, ok? E aqui embaixo eu dei um exemplo para complementar a atividade que eu fiz no vídeo, que quando a gente pega, por exemplo, um exemplo de regra, quando a gente pega um objeto, um substantivo, e que ele é masculino, a regra seria a gente analisar. Então a gente vai pegar a palavra maior e dividir em pedaços, ok? Essa seria uma primeira regra. A gente pode segmentar de forma sintética. Então a gente pega pedacinhos menores e esses pedacinhos menores a gente junta para poder tornar a palavra maior. Então o comando seria um pouquinho diferente. Eu digo para a criança assim. Então eu tenho a palavra cavalo e eu preciso que vocês juntem esse som para descobrir que animal está escondido aqui e que eu tenho para mostrar para vocês. E aí, quando ela sintetiza isso, ela junta essas partezinhas e descobre cavalo, eu mostro que a palavra estava correta. Aqui a segunda regra seria, cada vez que aparece uma palavra no feminino, a gente sintetiza. Então, a gente apresenta ela para a criança em pedacinhos e a criança tem que juntar. Aí já uma sugestão de brincadeira. O que é importante nessa primeira fase da consciência silábica, que é a segmentação? O erro é totalmente construtivo, então a criança errar vai facilitar ela ter mais possibilidades de pensar sobre isso, e a ideia é a gente ajudar ela até ela conseguir acertar e não dar a resposta ou indicar, não, está errado, faz de novo, não. Vamos prestar atenção, chamar a atenção dela para o pedaço que está faltando. Geralmente, uma intervenção que eu faço é pedir para ela sentir o som, então eu peço para ela sentir o som no pescoço e produzir esse som e tentar se ouvir produzindo, isso é muito importante. E quando ela tiver necessidade, eu ajudo. Então, nessa fase, como vai estar exigindo um pouquinho da atenção auditiva, um pouquinho da memória auditiva, e nós não executamos tantas operações no sentido fonológico, num primeiro momento pode ser difícil. Então a gente ajuda ela a fazer esse processo. Vamos sentir a palavra. Que palavra que é? Cavalo. Vamos lá, vamos falar e vamos separar. Cavalo. Como é que fica? Ok? E por último, trabalhar sílabas na perspectiva consoante-vogal. E não trabalhar sílabas muito complexas, porque pode deixar a tarefa mais difícil ainda. Então tentar elencar um grupo de palavras, do conhecimento da criança com sílabas mais fáceis, ok? A segunda habilidade, a segunda operação da consciência silábica são as operações silábicas. As operações silábicas têm duas operações maiores, assim, que a gente pode destacar. Então, tem a subtração e a adição. Na subtração, por exemplo, no exemplo do cavalo, a gente vai tirar uma das sílabas, ok? A gente vai segmentar essa palavra em pedaços e aí, em seguida, vai tirar uma sílaba para formar uma palavra, outra palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra cavalo, eu peço para a criança separar. Vamos separar. Cavalo, ok? Agora eu preciso que você tire um pedaço da sílaba e forme uma outra palavra. Geralmente, essa operação de subtração, por mais fácil que ela seja, ela ainda continua sendo mais complexa do que segmentar, do que só dividir. Então, se a criança nesse primeiro momento não consegue identificar, eu posso dar uns exemplos e indicar para ela, se ela tiver muita dificuldade, eu posso dizer para ela assim: então, em cavalo, eu preciso que tu não fale o som do meio. A gente só vai falar o primeiro som e o terceiro som e vamos ver se a gente descobre que palavra que fica. Calo, calo, ok? Quando a gente machuca a mão, a gente tem um calo. A gente pode ajudar sim, ou a gente pode já pedir a tarefa para ela tirar um som e aí ela fica
tentando descobrir em todas as posições da palavra que som que ela tira para formar uma nova palavra. No exemplo da adição, a gente inclui um som, uma sílaba, nessa palavra e forma uma nova palavra. Aqui eu estou dando um exemplo bem hipotético, né, que é uma palavra composta, mas só para dizer que é possível fazer isso com várias palavras. Então, por exemplo, assim, no caso de cavalo, eu posso incluir o es no começo e formar a palavra escavalo. Ali embaixo eu deixo outro exemplo. Por exemplo, na palavra tigre, eu posso incluir o za e criar a palavra tigresa. Então, a adição eu vou incluir e a subtração eu vou tirar e formar novas palavras. Isso é a operação silábica. E na operação silábica, o trabalho de memória e atenção vai ser bem alto. Então, a criança vai trabalhar muito memória e atenção auditiva. E por isso ela vai começar a apresentar, por exemplo, algumas alterações. Então, ela vai falar cavalo, e aí na segunda vez, se ficar muito difícil, ela vai falar cavala. Assim, sempre na ideia de flexibilizar o que ela não lembra e formar uma palavra mais fácil. É importante a gente combinar um nome e manter esse nome, assim. Voltar, se ela, tipo, fez cavalo, agora ela mudou para cavalo, agora ela já mudou para outra coisa, para burro, para poder formar, é importante a gente voltar. Vamos lá, que palavra que a gente tem aqui? É cavalo, então a gente vai continuar em cavalo, vai tentar com cavalo, aí se não der com cavalo, a gente muda a palavra e tenta com outra. Na ideia de também estimular essa memória auditiva e essa atenção auditiva que pode ser difícil para algumas crianças. Pode ser que ela não tenha tanta dificuldade, mas geralmente a criança apresenta alguma dificuldadezinha nessa questão de ouvir, principalmente que a gente está no mundo visual. Então a gente tem a informação pronta e a coisa do ouvir às vezes é um pouquinho difícil. Eu coloquei aqui algumas vezes será importante repetir, muitas vezes será importante repetir. Se ela não consegue, a gente repete a palavra para que ela não tenha que utilizar tanto a memória e ela possa fazer a operação. A gente pode ajudar dando objetos para ela contar, tirar o que ela vai isolar e formar essa nova frase, essa nova palavra. Isso ajuda bastante. E é sempre importante a gente sempre analisar as palavras antes de propor as atividades. Então, a gente tem que pensar na operação para que não chegue na hora e a gente... agora vamos tentar formar uma palavra tal e aí a atividade fica muito difícil. Então, vamos pensar em como eu disse anteriormente, palavras mais simples, com consoante e vogal, sem muita sílaba complexa, sem muito... trans, plu, sabe, que se torna mais difícil. Se a criança for bem nessa etapa inicial, dá para colocar palavras mais complexas, mas é sempre importante ser um pouco razoável nesse começo. E, por último, a gente fala da transposição silábica. Aqui na transposição silábica, basicamente a gente vai fazer a inversão silábica. Então, aqui, por exemplo, eu vou continuar no exemplo do cavalo e vou trabalhar com a palavra calo, ok? Então, a palavra calo é dividida em dois sons, né? Calo. E na transposição silábica eu vou inverter esses sons e formar uma outra palavra. Então, calo, louca, ok? E isso eu posso fazer com várias outras palavras. Sempre é importante a gente analisar as palavras que dão essa possibilidade e também tentar selecionar no primeiro momento palavras que são substantivos concretos que formam outros substantivos concretos. Isso ajuda a criança a perceber toda essa transposição. Assim. A gente pode também trabalhar com palavras que viram verbos, isso é muito comum, uma palavra ser invertida e ela virar um verbo. E também a gente pode trabalhar com palavras que não existem, sabe? Só fazendo a transposição. Mas num primeiro momento é importante sair do concreto e voltar para o concreto para a criança perceber a importância dessa transposição. E seria isso basicamente. Esses são os nossos materiais de referência, né? O livro da Knobel, que eu sempre cito, o da Adams, Consciência Fonológica de Crianças Pequenas, o Confias e o Manual de Produção de Trabalho Científico para organizar esse material. Então,
Brigadão. Quem quiser acompanhar mais, é só se inscrever no nosso canal. A gente está produzindo vídeos com essas mediações no nosso canal voltado a paz e comunidades, tá bom? Um abração para todo mundo. Até a próxima.